Olá, todas as pessoas que estão aqui conosco. Sejam bem-vindas. Eu sou a Ana Fontes, empreendedora social e fundadora da Rede Mulher Empreendedora. E esse é o videocast Substantivo Feminino, uma iniciativa do YouTube Brasil em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, a Internet Lab, Gênero e Número e Casé Fala. O episódio de hoje lança a frase Mulheres Negras no Poder. E você se pergunta, onde? Pois é, mas elas existem e eu posso provar. Para contribuir com o debate, nós temos a honra de receber uma mulher que tem feito a diferença na política nacional. Eu apresento a vocês a maravilhosa Thalíria Petroni, deputada federal, pré-candidata a prefeita de Niterói, no Rio de Janeiro, professora de História e mestre em Serviço Social e Desenvolvimento Social, escritora, mãe da Moana e do Caluanã. Seja muito bem-vinda, Thalíria! Ai, muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês para conversar sobre a nossa existência na política. É tão importante a gente falar sobre a nossa existência, né? Sobre... A gente existe, né? A gente existe, que coisa boa. Thalíria, você foi uma primeira parlamentar que tomou posse em licença maternidade. Exercendo o seu direito de forma legítima. Seu posicionamento foi uma super conquista para as mulheres parlamentares e é algo muito recente, mas também chocante, né? Afinal de contas, é bem recente. O desafio de conciliar a maternidade e os cuidados familiares, domésticos com a política afastam muitas mulheres, principalmente mulheres negras, da vida pública. Você desafiou essa realidade e eu queria saber de você, Thalíria, como outras mulheres podem seguir o seu caminho que você vem abrindo para seguir os mesmos passos que você. Eu acho que mulheres na política é uma necessidade da democracia. Mulheres negras e mães na política também é uma necessidade da democracia. Quando você olha o Brasil, ele é sustentado pelas mulheres negras. Não há roda no mundo que gire sem o trabalho das mães, sem essa engrenagem que faz tudo acontecer, né? Eu olho às vezes para aqueles parlamentares com seus ternos. Onde estão seus filhos, né? Pois é, né? Cuidados por alguma mulher. Quem é que passa o terno deles? Quem é que prepara a comida deles? Então, tem sempre uma mãe com um trabalho que é invisibilizado. E nesse sentido, eu acho que a ocupação da gente, que sustenta a vida no planeta, no espaço de poder, ela é muito determinante para a democracia, porque são demandas da maioria do povo que muitas vezes ficam secundarizadas quando você não tem essa representação na política, né? Claro. De creche integral a própria discussão do debate do cuidado, que nos sobrecarrega tanto e que agora a gente tem ainda bem avançado na implicação do Estado nas políticas de cuidados. Chegou agora, inclusive, recentemente na Câmara a Política Nacional de Cuidados, que vai ser um avanço importantíssimo. Então, o nosso corpo, no espaço de poder, ele revela a necessidade de políticas públicas que são esquecidas quando a gente não está lá. Então, eu acho que muitos abriram caminho também para eu estar, sabe? Ali, né? Benedita da Silva, a própria Manuela Dávila, que foi a primeira a, de forma pública, casar a política com a maternidade. Então, eu acho que a gente também tem a missão de abrir caminho para outras, né? Para essa democracia não ficar torta. Não, e seu caso é super emblemático, ele ganhou uma repercussão nacional, né? Que não deveria, né? Porque deveria ser uma coisa absolutamente normalizada, né? E eu gosto quando você fala, os homens estão ali e os filhos deles, né? Exatamente. E esses ambientes, aonde eles estão também, né? Você sente o peso de ser essa representante ou de ajudar, mesmo que não tenha aberto o caminho, como você disse, da Benedita e várias outras mulheres que vieram antes, você sente isso como um peso ou não? Não, eu sinto isso como uma força. Boa. Uma força que me traz uma responsabilidade que eu acho que está nas costas da nossa geração, de abrir caminho para outras mulheres, e abrindo caminho para outras mulheres, da gente avançar em lutas que ainda estão tão atrasadas, né? Que infelizmente ainda ficam pelo caminho.
Se a gente pensa na realidade brasileira, são 11 milhões de mães solo no Brasil. Uau. Que sustentam seus lares, a maioria mulheres negras, e que muitas das vezes não tem quem olhe para elas, quem cuide delas. Então eu não sinto como um peso, eu sinto como uma responsabilidade que me honra de levar as lutas de tantas mulheres brasileiras para dentro da política institucional. E de estar nesse lugar, né? Aproveitando que você está falando assim dessa responsabilidade, como é que a gente pode reverter esse cenário da baixa representação de mulheres negras na política, garantindo as condições para que essas mulheres se sintam motivadas a se candidatar e principalmente que as candidaturas sejam viáveis e competitivas, né? O aquilombamento, que a gente chama entre nós, ou seja, a união de mulheres negras e as chamadas candidaturas ativistas e coletivas, pode ser uma ferramenta ou ele é uma das ferramentas? Como é que a gente faz para avançar, para você não se sentir tão sozinha, né, ou tão pouco representada nesse ambiente que é majoritariamente masculino e branco? Primeiro, o diagnóstico de participação de mulheres em geral na política brasileira, ele é dramático. A gente, apesar de ser maioria da população brasileira, somos 18% do Congresso Nacional, mulheres comandam apenas 12% de prefeituras. Nossa. Essas prefeituras são 9% da população, então são prefeituras inclusive menores. Isso deixa a democracia torta. Lá na minha cidade, inclusive, uma cidade que é a quarta do Brasil, com o maior número de mulheres, nunca teve uma mulher prefeita. A gente tem apenas uma vereadora na Câmara de Vereadores. Eu, inclusive, os meus adversários de pré-candidatura indicaram uma vice-mulher. E eu saúdo, inclusive, essa movimentação deles. Mas tá na hora da gente ter mulheres com a caneta na mão. Não precisa só ser vice, né? Exatamente, mulheres comandando a nação. Eu acho que esse é um horizonte que não é uma utopia. A gente vem construindo um país que pode ser comandado, deve ser comandado por mulheres negras. Agora, a gente tem um caminho para conseguir ampliar essa participação da gente nos espaços de poder. Porque tem a sobrecarga do cuidado, então as mulheres estão cuidando dos seus filhos, estão sobrecarregadas com tarefas invisibilizadas. Isso as afasta, essas mulheres da política. Você tem, às vezes, entraves partidários, menos recurso para essas candidaturas. As mulheres recebem menos dinheiro. Exatamente. Além de receber menos dinheiro, elas têm menos disponibilidade de tempo. São menos estimuladas também, assim, menos... O partido, às vezes, acredita menos nelas. Sim. Sabe? E, olha, eu fui a vereadora mais votada da minha cidade. Quando abriu as urnas, a pergunta em Niterói era: quem é essa menina? De alguma maneira, a gente saiu do radar dos poderosos. Tá. E isso era um movimento que não tinha a ver comigo. Áurea Carolina, em Belo Horizonte, a mais votada de BH. Sim. Marielle, a quinta mais votada da capital. Isso era parte de um movimento, de um desejo popular de mudança da fotografia do poder, como diz Vilma Reis, lá na Bahia. Que eu acho que Benedita abre esse caminho. E a gente tem a responsabilidade de abrir para outras mulheres. Então, é disputar recursos nos partidos, impedir os projetos de lei e de emendas à Constituição que geram retrocessos nas políticas afirmativas para a participação de mulheres negras na política. E, de alguma maneira, a gente estimular nos territórios, na cidade, essas mulheres a se engajar na política, né? Eu acho fundamental você falar dos territórios, até porque esse ano é um ano de eleições municipais, né? E muitas vezes as pessoas minimizam a questão das eleições municipais e, para mim, elas são a base de tudo, né? Elas são a porta de entrada histórica para a participação de mulheres na política. Você acabou de falar que você foi a vereadora mais votada, né? A Áurea Carolina também é a mais votada lá em Minas Gerais. Recebemos aqui a contribuição da Vitória Régia da Silva, que é presidente da Gênero e Número, uma associação que produz, analisa e dissemina dados especializados em gênero, raça e sexualidade, e que vai nos ajudar a ampliar esse debate que é tão importante. Em 53% das cidades brasileiras, nenhuma mulher negra ocupa um assento na Câmara Municipal, segundo o levantamento da Gênero e Número. Dos 5.570 municípios, apenas 6 têm mulheres negras como maioria
entre os vereadores. Enquanto os homens e pessoas brancas dominam as câmaras municipais, mulheres e pessoas negras são frequentemente vistas entre as possíveis candidaturas laranjas, que são aquelas lançadas apenas para cumprir a cota mínima de 30% determinada pelo TSE, sem intenção real de vencer. Essa prática é evidenciada pela ausência ou escassez de votos, sugerindo que essas candidaturas são meramente simbólicas. Na última eleição municipal, apenas 3 partidos cumpriram a cota de gênero em todos os municípios onde lançaram candidaturas à Câmara dos Vereadores, revelando um descumprimento generalizado da legislação. Agora, a PEC 9 de 2023, conhecida como PEC da Anistia, propõe isentar os partidos de sanções por não destinarem verbas às candidaturas de mulheres e pessoas negras, revertendo conquistas das políticas de ação afirmativa. Se aprovada, a medida pode representar a 4ª anistia concedida pelo Congresso aos partidos que não cumprem com as políticas de ações afirmativas de gênero e raça. O cenário atual destaca a necessidade urgente de estratégias efetivas para aumentar a representatividade de mulheres negras nas eleições municipais. Reverter essa realidade exige não apenas o cumprimento formal das cotas, mas também a criação de condições para que as candidaturas de mulheres negras sejam viáveis e competitivas, combatendo a perpetuação das desigualdades estruturais na política brasileira. São muitas camadas para a gente falar, né? Tem tantas questões. Se existe a regra, né? Por que a gente vai dar anistia se os partidos não cumpriram a regra? Como você acredita, Thalíria, que a implementação de políticas públicas afirmativas, não nesse modelo, né? Porque tem as cotas, se consegue burlar as cotas, a gente não está, de fato, mudando o jogo. Como é que você acredita que políticas afirmativas podem efetivamente contribuir com essa disparidade de gênero e raça na política? As políticas afirmativas, elas servem para corrigir uma desigualdade estrutural. Perfeito. Então, se você tem uma corrida de cavalo e um cavalo sai lá na frente, esse cavalo vai ser sempre o campeão. Ele é privilegiado, né? Assim, porque ele tem todas as condições para estar lá e sempre. se por acaso um consegue avançar ali com muito esforço, não significa que os outros todos que ficaram para trás. A gente teve quase 4 séculos de escravidão no nosso país. Sim. Quantas mulheres negras ficaram para trás? Quantas ainda ficam para trás? O feminicídio é negro no Brasil. A violência doméstica muitas vezes chega num corpo negro. A violência obstétrica, a mortalidade materna é negra. Sem dúvida. A pobreza, a fila do osso, da pelanca durante o governo Bolsonaro, quando você olhava aquela fila daqueles 33 milhões de famintos, você via um corpo de uma mulher negra. Ao mesmo tempo, quanta potência Sem produzida dúvida. por nós também vai ficando para trás, né? Assim, então, a gente precisa potencializar as coisas boas e incríveis que as mulheres negras têm feito no Brasil ao longo da história. E a gente precisa também olhar com uma lupa essa realidade desse racismo que estrutura o país. Claro. E a gente não faz isso sem a entrada de mulheres na política. Não faz. Não vai ter democracia possível sem mais mulheres negras na política. E a política afirmativa é isso. Foi ela que deixou a universidade mais negra, mais popular, portanto, mais representativa da diversidade brasileira. E não tem como você ter uma política onde a maioria do povo não esteja representado. Não, eu gosto quando você fala que a política afirmativa para corrigir desigualdade, o que de fato é, né? As pessoas criticam sem entender profundamente a importância de políticas afirmativas, como o exemplo que você deu nas universidades. E para corrigir desigualdade, a gente precisa dar condições para que as pessoas consigam chegar, né? Senão a gente não conseguiria chegar. Agora, ela tem que ser uma política afirmativa de verdade, né? Ela não pode ser cosmética. A gente batalhou muito, inclusive, para que a cota de 30% de candidaturas viesse depois com a obrigatoriedade do recurso. Sim. Porque não adianta você ter aquele conjunto de mulheres ali sem receber financiamento. Então, a conquista do recurso atrelado aos 30% de candidatura foi importante e fruto de uma mobilização de mulheres. Sim. Mas é muito pouco ainda. A gente tem anistias constantes aprovadas no Congresso Nacional, ou seja, o partido não cumpre aquilo e é perdoado, não paga multa. E o que a gente devia ter mesmo, como tem experiências na América Latina, em outros países,
era paridade, né? Cadeiras efetivas. Sim, representatividade. E né? precisamos olhar também para a questão racial. Sim. Que a cota só de mulheres também não dá conta de entender também que a desigualdade de gênero ela existe, mas que ela é permeada pela questão racial. Não tem como falar de nada no Brasil sem pensar a questão da raça, né? Quando você fala de desigualdade, normalmente você fala de raça e gênero. Né? Porque os desiguais no Brasil são majoritariamente mulheres e pessoas negras. Qualquer política afirmativa ou política para corrigir essas desigualdades tem que olhar primeiro para as pessoas negras, que são 56% da população do país, e para as mulheres, que são 52%. Exatamente. Ou seja, nós somos a somatória, nós somos maioria, mas estamos subrepresentadas nesses ambientes de poder. E é muito bom a gente ver mulheres como você estando nesses ambientes, mas a gente queria muitas Talírias podendo estar ali, né? Você sabe que um dia, vou contar uma história rapidinha, a Benedita foi logo no meu primeiro ano de mandato. Não, eu estava assumindo a liderança, fui líder da bancada do PSOL no segundo ano do primeiro mandato. E a gente foi dar uma entrevista e de alguma maneira me esqueceram num cantinho ali, botaram outra pessoa para falar, eu fui ficando miudinha ali. Quietinho. Me retirei, assim, um pouco com os olhos marejados. Aí a Benedita foi atrás de mim. Ah, que demais. Eu nunca esqueço disso. Segurou minha mão, olhou, levante o seu rosto, enxugue a sua lágrima. Quantas vezes você acha que eu já não chorei sozinha nesse lugar? Forte. E depois ela disse, eu fico emocionada toda vez que eu conto isso. E ela disse, agora eu não estou mais sozinha. Agora eu tenho uma bancada. Então você venha, volte e assuma o seu lugar. Segurou minha mãozinha. Ai, que e forte, ficamos lá. arrepia. Então, assim, a responsabilidade da nossa geração, da minha geração, é honrar esse caminho aberto por mulheres como Benedita e construir um caminho mais fácil para as mulheres que vêm depois de nós. Sim, para que elas se A sintam gente tem parte, essa né? responsabilidade. Isso tem a ver com a consolidação da democracia brasileira. Sem dúvida nenhuma. E qual a sua expectativa esse ano para as eleições municipais? O que te passa aí nessa cabeça e nesse coração? Eu estou muito animada, assim, muito convicta de que na minha cidade está na hora de uma mulher governar. Niterói entregou já muitas coisas boas para os niteroenses, é uma cidade boa para se viver, mas está parada no mesmo lugar. E cidade que fica parada anda para trás. É, claro. A gente tem 3 mil crianças fora da escola. Uau. Infelizmente, a saúde que já foi referência para o Brasil todo. O médico de família nasceu em Niterói. Olha que interessante. Hoje tem um dos piores índices de atenção básica. A gente tem a passagem de ônibus mais cara do Brasil. A gente tem na cidade de Niterói 20% de pessoas na extrema pobreza. Na extrema pobreza. Quando você olha, você vai ver as mulheres negras, as favelas. E, ao mesmo tempo, um orçamento bilionário, uma situação fiscal invejável. Eu estou dando esse panorama porque, Mas assim... é importante. Você tem 6,2 bi de orçamento, mais de 3 bi em caixa, um espaço dentro da lei de responsabilidade fiscal para concurso público de quase 1 bilhão. E não faz... Ninguém E faz tem nada. 20% na extrema pobreza. E, assim, quando você põe a lupa, é uma cidade muito boa. Mas Sim. não é possível que você tenha 100 mil pessoas, pelo menos, na extrema pobreza. E você vai ver que são as mulheres que estão ali. E o meu entendimento é que chegou a hora mesmo da gente que cuida de tanta coisa, cuidar também da nossa Niterói. Eu costumo dizer que eu não acordei um dia e falei, hoje eu olhei no espelho e vou virar prefeito. A gente vem construindo esse caminho. Fui vereadora mais votada, depois tive 100 mil votos para deputada. Fui reeleita com 200 mil votos. Não é fácil pra gente que é mulher. Não é fácil. Precisou de muito movimento coletivo, de muitas mulheres sustentando esse caminho. Inclusive minha mãe para cuidar dos meus filhos. Outras mulheres para sustentar essa possibilidade de ocupar esse espaço. E eu acho que agora é a hora também da gente... Eu sinto como é um retorno para casa, assim. Porque é na cidade que a vida se realiza, sabe? Sim. A gente viveu tempos muito, muito difíceis no Brasil. E é ali na cidade, na vida das mulheres, que a dor e a potência se realizam. Então, eu estou muito animada. Que bom. Para cuidar dessas mulheres, para cuidar da minha cidade. Você vai ser a primeira prefeita? Nunca teve uma prefeita na história de Niterói. Meu Deus do céu, vai ter. Assim espero. Vai ter.
E aí, pra gente ir caminhando pro final, eu queria... mas Ai, já. gente, é muito rápido. Eu falo, tudo aqui... Todo mundo fica assim, não tem que acabar. Que conselho Achei que tava no começo. achava que a gente tá começando. Aqui dá pra ficar o dia inteiro. Que conselho você dá ou que mensagem você gostaria de deixar às mulheres negras que, como você, desejam ingressar e seguir carreira na política no nosso país? Você falou muitas coisas assim que são duras, né? E talvez por conta dessas questões muitas mulheres não se motivem a entrar. Que conselhos você daria para que elas se sentissem assim, olhem para você, olhem para, obviamente, Benedita que trouxe, abriu todos esses caminhos e elas se motivem a estar no mesmo lugar que você? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade do tamanho do Brasil nas nossas mãos. Nós que hoje já estamos nesses espaços. Como eu disse, a gente não deixar mais que subam nenhum muro para impedir novas mulheres de chegarem. E o que eu poderia dizer para essas mulheres que hoje olham a política, às vezes como algo distante ainda, nós mulheres já fazemos política todo dia no território. Política é preço do pão, é preço do ônibus, política é se vai ter creche para aquela mãe ou não. E se juntem como já fazem na sua quebrada, na sua favela, na sua periferia. E eu acho que essa junção de mulheres, esse aquilombamento de mulheres negras, que eu acho que nos fortalece para poder ocupar o espaço do poder e ter a caneta na mão, sabe? Foi me juntando com outras mulheres que foi possível eu ocupar a política, assim. Eu compreender que eu já fazia política mesmo sem no cotidiano saber que da era. minha vida, né? Então, eu acho muito bacana quando você fala da política e traz para esse lugar do dia a dia, porque às vezes política é muito vista como alguma coisa distante feita pelos políticos. O político, né? O político, a Engravatado, política. Aquela coisa que Mas você não toca. o dia a dia. Adoro quando você traz essa perspectiva de ali no dia a dia se juntem. E eu super acredito nessa potência feminina que somos quando a gente se junta para fazer a transformação. Tô muito Nós somos junto. muito poderosas juntas. Sim, eu brinco com as mulheres quando eu vou fazer alguma apresentação, eu falo, gente, nós somos, obviamente, a maioria, somos um grupo minorizado, as mulheres são 52% da população e são mães dos outros 48%. Exatamente. Bora trazer esse poder pra Eles gente. funcionam no cada um por si. Nós juntas somos multidão. Somos multidão, maravilhoso. Talíria, pena que acabou e passou super não. rápido. Quero muito te agradecer a presença, foi muito bacana o nosso papo. Espero que as pessoas também gostem dessa conversa. Parabéns pelo seu espaço que você está ocupando tão importante e que bom que você quer trazer outras mulheres também para esse ambiente. Nós precisamos dessa potência feminina junta. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui com vocês. Gente, você que nos assiste, não esqueçam de seguir o canal, de ativar o sininho para não perder nenhum episódio dessa temporada. Obrigado pela companhia e nos vemos em breve. Até o próximo encontro.